Eu sou Jéssica Martinelli, advogada e idealizadora deste canal Vozes do Direito. O meu objetivo é compartilhar histórias de superação, de recomeço desses profissionais que são tão essenciais à justiça. Hoje a nossa convidada é mais que especial. Ela trocou cálculos por códigos, capacetes por processos. Ela é engenheira civil por formação, mas encontrou no direito a sua verdadeira paixão, especialmente no direito do trabalho. E como se não bastasse a coragem de mudar e recomeçar do zero, ela enfrenta um outro desafio, com grande alegria, que é a maternidade. Nossa convidada decidiu começar tudo de novo. Ela agora é uma advogada autônoma e vive a advocacia com a barriga e o coração cheios. Vamos conhecer a história inspiradora de Thaís. Thaís Abreu, uma mulher que prova que é possível recomeçar, se reinventar e continuar firme nos seus propósitos. Thaís, seja muito bem-vinda e se apresente, conte um pouquinho mais sobre você. Olá, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Bom, a Thaís Abreu é uma mulher muito tímida, sensata. Eu diria que eu sempre fui muito responsável e muito amiga. Eu sempre gostei da engenharia civil, desde pequena. Eu me via fazendo aquilo, mas quando chegou no final da faculdade, já não fazia mais sentido aquilo na minha vida. Mas eu tive coragem de sair da minha zona de conforto. E isso é difícil, né? Sair dessa zona de conforto. E o que te levou a ter essa mudança de chave, Thaís? O que te chamou a atenção? O que te levou a ser advogada? Então, logo no final da minha faculdade, eu já não me identificava mais com o curso. Mas eu vi necessidade de concluir, porque eu acho que era um ciclo que eu precisava finalizar. Após isso, eu comecei a estudar para concurso, principalmente foi da PRF e da Polícia Rodoviária Federal. E nesse concurso eu tive o primeiro contato com as matérias jurídicas. E ali eu comecei a gostar daquilo e despertou uma curiosidade. E se eu mudasse de profissão, mudasse totalmente, já que eu não quero mais ser engenheira civil, eu trocasse totalmente e fizesse aquilo uma profissão, começasse uma faculdade do zero. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fiquei pensando durante um tempo. Não foi algo da noite pro dia. Eu pensei um tempo, fiquei 6 meses trabalhando isso, pensando como seria mudar, porque quando você inicia uma outra faculdade é totalmente inesperado, é algo assustador, né? Você fica 5 anos estudando para um curso e no final você vê que você não gosta. Será que o direito realmente iria ser essa área que eu iria me identificar ao final e querer exercer de fato? Com certeza, imagino que sair da sua zona de conforto tenha sido bastante desafiador. E ser boa com números não necessariamente significaria ser boa com humanas, lidar com pessoas, lidar com códigos. Como é que foi isso, essa adaptação? Olha, para mim foi uma quebra de paradigmas internos. Porque, ao meu ver, eu só seria boa em uma coisa, que era cálculos e números. E eu sempre tive facilidade isso desde jovem. Desde nova. Então, ir para humanas, me lançar em humanas totalmente, era algo que, para mim, eu deveria ter muita coragem para começar. Imagino que sim. E como é que foi isso, Thaís? Os julgamentos, como você teve que lidar com isso? Você sentiu medo da mudança? Eu senti medo, pois a faculdade demora 5 anos, né? E eu pensei, 5 anos, existem matérias que a gente gosta, matérias que a gente não gosta. Eu fiquei um pouco preocupada e apreensiva, mas eu segui firme. Porque era algo que eu gostava de estudar. E quando eu terminei o concurso, que eu finalizei e parei de estudar, eu percebi que faltava alguma coisa em mim. E o direito preenchia esse vazio. Estudar direito preenchia esse meu vazio. As pessoas ficavam assustadas, né? Ninguém acreditava que simplesmente eu iria trocar uma formação, de vez de ir trabalhar, e começar uma nova faculdade do zero. Mas esse susto que as pessoas tinham, pra mim, era uma forma delas reconhecerem o tão corajosa eu era, entendeu? E isso me dava mais força pra continuar. E essas pessoas a quem você se refere, que se assustaram, são pessoas da sua família? Como que eles reagiram a isso? Então, os meus pais, eles ficaram muito assustados pelo fato de eu logo não ingressar e trabalhar e, na verdade, decidir
e estudar outra faculdade. Mas eles tentaram me apoiar ao máximo, meu pai me ajudou com as mensalidades, principalmente da faculdade, me apoiou também no estágio, porque realmente não dá, às vezes, muito bem para você trabalhar e estudar, às vezes você consegue, às vezes não. Então, meu pai me apoiou, assim, financeiramente e a minha mãe também. Em casa, ela sempre me ajudava, preparava as coisas para eu ter um ambiente calmo, tranquilo, para eu poder me dedicar, poder estudar. E você tem alguém da sua família como referência que tenha cursado direito, que tenha hoje seja uma advogada, que talvez você tenha se espelhado para poder iniciar nessa carreira? Sim, a minha irmã, ela é formada em direito, acho que já tem mais de 10 anos. Ela sempre foi uma minha inspiração. Eu percebia o gosto que ela tinha pelo direito, mas eu não tinha aquela coragem que ela tinha naquela época de estudar, porque ela era boa em humanas e eu era boa em exatas, então pra mim era mais fácil ficar no meu lugar e ela ficar no lugar dela. Mas conforme ela foi me mostrando, me ensinando, ela me dava os conteúdos dela, ela já estava no final da faculdade, então ela me dava os conteúdos dela, todos os conteúdos, os cadernos, as apostilas, eu ia estudando, até mesmo pro concurso, e fui tomando amor. E ela sempre me apoiou bastante. Teve um momento, quando eu tinha 20 anos, que eu comecei a gostar bastante, sim, do direito, mas foi bem antes de eu entrar na faculdade, bem antes mesmo. Na época, eu cursava engenharia e estava ainda feliz, né? No começo da faculdade, a gente fica feliz. Eu tive uns problemas que eu trabalhava e eu tive alguns direitos que foram suprimidos, e aí ela notou as irregularidades e nós entramos com um processo. E o que mais eu achei interessante foi eu poder ler as iniciais das peças, ir na audiência, e aí eu comecei a tomar amor pelo direito. Naquela época, mas eu ainda não tinha coragem de largar o meu curso para estudar direito. E eu percebi que o direito pode ser um instrumento de equilíbrio, de justiça, que é capaz de proteger a parte mais vulnerável. Eu achei bem interessante, mas eu fiquei na minha ainda, não era aquele momento, eu ainda era muito jovem. Mais pra frente, eu me redescobri no direito quando eu percebi que, de fato, eu tinha essa capacidade de estudar, de entender o conteúdo. E foi aí, nesse caso específico que aconteceu com você, de um direito suprimido, de uma injustiça, que você descobriu ou você achou ser capaz de gostar de direito do trabalho? Como que surgiu o amor ao direito do trabalho na sua vida? Bom, então, foi exatamente nesse momento, porque eu pude perceber o direito do trabalho como um instrumento de equilíbrio e justiça, de equilíbrio e de justiça. E aí eu me apaixonei pelo direito do trabalho naquele momento, pois eu pude notar que existe esse instrumento que é capaz de equilibrar as partes, tanto o empregador como o empregado. Você é advogada há pouco tempo, mas você é bem dedicada, você é bem focada. Existe algum caso, Thaís, que já tenha marcado você nessa sua carreira como advogada que você poderia compartilhar com a gente? Sim, o caso de uma cuidadora, que ela iniciou trabalhando como cuidadora, depois, do nada, trocaram o serviço dela para cuidadora e empregada doméstica. E uma coisa que mexeu muito comigo foi que ela foi escorraçada no meio da madrugada. E como era de madrugada, não tinha transporte, e acabou ela dormindo na praia. E eu achei isso uma situação deplorável e uma falta de respeito. Você sente alguma dificuldade de separar esse lado seu mulher, humana, lidando com essas questões que às vezes a gente se apega aos nossos clientes, querer ajudar, mas o lado profissional, de tentar um pouco se afastar para não mexer tanto com o nosso emocional? Você consegue separar isso muito bem? Consigo, sempre consegui. Trabalho é trabalho. Não gosto que fiquem me ligando de noite. Porque tem cliente que é abusado, né? Que liga às 7 horas da noite, 8 horas da noite. Eu não fico absorvendo isso. Eu acho que quem absorve mais seria, no caso, a Débora. Porque é por causa do direito é por causa dos clientes, né? Uhum. Você enfrentou ou está enfrentando algum desafio na advocacia autônoma, no teu segmento como advogada trabalhista? Um dos principais problemas que a gente enfrenta, assim, nesse começo é essa incerteza, essa imprevisibilidade, mais a pressão para os resultados. Acontece que nós temos que alinhar bem os estudos junto com a prática. E tem uma outra coisa também, que eu sempre fui muito tímida, e aí eu percebi que não bastava apenas dominar o conteúdo. Eu teria que saber me expressar com firmeza na audiência, porque senão a verdadeira realidade é que o advogado que menos fala na audiência trabalhista, ele é engolido pela outra parte. Então, eu não poderia deixar aquela timidez que eu sinto atrapalhar o meu trabalho. E de fato, né, a gente precisa ter essa certeza, essa postura de como a gente se comporta em audiência
para justamente, como você falou, né? Utilizou a expressão que eu até gostei, ser engolida pela parte contrária. E para quem é tímido, é realmente muito mais complicado você se colocar, né? Se expor para poder você defender o cliente. E eu digo que você está saindo muito bem, Thaís, porque eu a conheço, sei da sua timidez, sei que até mesmo estar aqui hoje é um grande desafio, porque você gosta de ficar mais na sua. Mas eu entendo que todos nós temos medos. Mas quando a gente tem medo e permite que o medo nos paralise, a gente realmente vai ser dominado por ele. Mas estar aqui, colocando a sua cara, né, à mostra, realmente algo elogiável e uma prova que você realmente é uma mulher corajosa. Obrigada. A engenharia, Thaís, te ajudou de alguma forma na advocacia? Então, apesar de ser uma área totalmente distinta, a engenharia me permite analisar laudos e documentos de uma maneira mais profunda, mais analítica, que para outros advogados, como colegas como eu, seria um pouco mais complexo. E também nós temos conexões com assistente técnico em perícia, ações de uso capião, que precisa de um engenheiro para elaborar memorial descritivo, plantas, assinatura técnica e também legalização de imóveis. Então, dá para você até mesmo trabalhar nessas ações. Seria, então, esse paralelo, né? Entre essas Isso. duas áreas, né? Você consegue, na verdade, unir o útil ao agradável. Porque se você, de repente, ter uma demanda em que você precisa elaborar um relatório, um memorial descritivo, você não precisaria impor ao seu cliente que ele contrate um profissional dessa área. Porque você mesmo já sabe fazer isso. Eu acho que é até um plus para você oferecer no seu trabalho. Você já chegou a fazer isso, Thaís? Não. Mas poderia fazer. Ainda não, mas eu pretendo fazer, sim. E pretendo também atuar como perita judicial. Você havia conversado comigo, que é uma grande vontade sua, um desejo seu, né? Sim, porque foram 5 anos de estudo, né? A gente não pode deixar totalmente guardado na gaveta um diploma. Então, eu pretendo, a partir do ano que vem, já começar a trabalhar como perita judicial. E como tem sido construir essa carreira como advogada autônoma? Você tem alguma estratégia, alguma rotina que você queira compartilhar com a gente? Bom, primeiro, eu acho que é desafiador, né? Todos os dias são desafiadores. Nós temos que elaborar propostas de honorários, temos que finalizar, fechar o cliente, né? Fechar o contrato, no caso, que seria. E eu acho que uma coisa muito importante é a gente manter uma relação de confiança com o cliente. E principalmente entregar resultados, né? Porque esse cliente que a gente mantém essa relação, ele faz a famosa propaganda boca a boca e acaba que sempre tem demanda de serviços. E eu acho que isso é muito válido. É verdade. E no meio dessa confusão toda, transição de carreira, desafios de uma carreira autônoma, você descobriu que está grávida. Conta um pouquinho isso pra gente. Foi uma mistura de emoção, surpresa, né? No momento ali inicial, eu pensei que fosse uma gastrite, porque foi planejado? Não, porque não foi algo planejado. Eu até tenho vontade de ser mãe, né? Só que eu iria deixar um pouquinho mais pra frente. Mas é aquela sensação boa e gostosa de você alcançar o seu objetivo antes do planejado, né? Antes do previsto. E você sempre pensou em ser mãe? Como é que você tá equilibrando hoje a maternidade com o seu trabalho? Olha, eu sempre pensei em ser mãe, mas como eu havia dito, não agora. Eu deixaria um pouquinho mais pra frente pra eu poder construir uma carreira mais sólida. Afinal de contas, um filho demanda cuidados e trabalho redobrado. Nesse momento, tem sido bem difícil, porque existem adaptações naturais mesmo, que a gente começa a passar mal, indisposições, e a gente tem que se adaptar a uma nova realidade e saber dos nossos limites, até onde eu posso ir, para não prejudicar o bebê, mas também até onde eu tenho que ir, porque eu também tenho que entregar os resultados, porque os clientes confiaram em mim, me contrataram, e eu tenho que fazer o meu melhor. É verdade. E como tem sido a sua rede de apoio? Uhum. Você tem pessoas da sua família que têm te ajudado, que têm te dado esse suporte para que você consiga encaixar tudo, porque você é uma mãe, uma futura mamãe, você é uma pessoa recém-casada, e é uma profissional que está construindo a sua carreira. Como é que você tem encontrado esse suporte para poder te auxiliar a continuar? Bom, então, os meus pais me ajudam bastante.
a minha mãe, até mesmo me levando, indo comigo nas consultas, o meu esposo. Então eu não tenho tido dificuldades em passar por isso. Claro que o mais difícil é eu conciliar os prazos, as audiências com os meus médicos, né? Mas eu tento sempre conciliar tudo para conseguir entregar os resultados. Você havia conversado comigo que a sua gestação não é tão simples. Você pode explicar para a nossa audiência o que tem nessa sua gestação? Então, eu tenho uma doença autoimune chamada SAF, Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide. Essa síndrome, acaba que eu preciso de mais cuidados do que uma grávida normal. Então, eu tenho que ir mais vezes à obstetra, eu tenho que fazer acompanhamento do desenvolvimento do bebê, às vezes a cada 15 dias, eu tenho que ir em reumatologista, hematologista, então isso demanda muito tempo. Então, acaba que eu tenho que me organizar, porque não tem como eu fazer tudo junto, entendeu? Então, às vezes eu tenho que até trabalhar aos finais de semana, porque eu não posso deixar, como diz, a peteca cair. A gente tem que dar o nosso melhor, inclusive, em tudo que a gente fizer. Ainda mais agora, estando grávida, que eu quero que o meu bebezinho sinta orgulho de mim, né? Da mãe que ele tem. Isso. Eu, na verdade, ia até te perguntar isso. Como tem sido, durante esse período, você lidar com essa situação? Porque eu imagino que você tá muito na expectativa do seu neném, mas ao mesmo tempo deve passar 1 milhão de coisas na sua cabeça, né? A questão da sua doença autoimune, de como que tá o bebê, como que vai ser no futuro quando ele nascer, como é que você vai delegar, você vai continuar no seu trabalho. Como é que tem sido essa ebulição de pensamentos em você? Eu acho que isso é um turbilhão de emoções. É muita coisa para uma mulher lidar em pouco tempo, né? 9 meses muda muita coisa na sua vida. Desde o começo você já começa a sentir mudanças no corpo, cansaço, sono, fadiga. A minha carreira, eu não pretendo abandonar ela totalmente. Claro, o bebê vai nascer. Eu pretendo voltar a trabalhar em fevereiro, mas de casa eu conto com uma rede de apoio, que são pessoas da minha confiança, a minha família, principalmente a minha mãe, né, eu tenho certeza que vai me ajudar bastante. Primeiro neto? Não, segunda. Segundo? Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir conciliar tanto a carreira como a maternidade. E você já sente que a maternidade já te transformou numa advogada melhor? Eu sinto sim, eu sinto porque tudo que eu faço agora, não só profissionalmente, mas pessoalmente, eu faço com mais afinco. Eu me dedico mais, não só porque eu quero que o bebê tenha orgulho de mim, mas eu quero ser o melhor para essa criança. E o que você, de repente, diria ou daria um conselho para as advogadas que estão ouvindo a gente, que estão passando por uma situação semelhante à sua, de estarem grávidas e sem saber meio o que fazer, né? Ter o neném, continuo ou não na minha carreira, o que você diria para elas? Eu diria que, apesar de ser desafiador e cansativo, eu acho que você tem que ter determinação e esforço. Porque o esforço que você emprega hoje faz o amanhã e vai fazer a diferença no seu futuro e no futuro do seu filho. E como tem sido conciliar a sua gestação com os prazos, com as audiências, que você até falou no começo, eu tô me sentindo já cheia, não tem pra onde mais crescer esse bebê. Como é que tem sido isso pra você? Olha, tem sido muito difícil, porque a gente se sente mal, né? Então é aquilo, o corpo muda, você tem que se adaptar, e à medida que isso vai acontecendo, você também tem que ser uma boa profissional, e aí você tem que ter tempo. Pra você, tem que ter tempo para as consultas para o bebê e ter tempo para fazer atendimento, sair para audiência, fazer recursos, prazos, tudo em geral. Seu neném vai nascer em que mês? Meu bebezinho vai nascer em dezembro. Em dezembro? Logo no recesso. No recesso? Ele é maravilhoso, porque ele vai deixar a mãe dele trabalhar até o final. Que bom! E aí você já falou que vai voltar em fevereiro, 2 meses. Isso, em fevereiro. Pretendo voltar em fevereiro. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque quando você conta com uma rede de apoio, você tem mais tempo livre pra você. Essa decisão já tá bem firme, bem estabelecida na sua cabeça? Ou você acha que, de repente, pode ter uma intercorrência? Porque, assim, uma coisa, Thaís,
é você falar isso agora. Outra coisa é quando o nenenzinho nascer, você vê aquela coisinha gostosinha, é você falar assim, acho que eu vou dar mais uma pausinha. É uma decisão que já tá definida ou você acha que pode ser que dê um espaçamento um pouquinho maior? Porque a pessoa aqui precisa de você, então eu também quero saber se você vai voltar em fevereiro mesmo ou não. Sim, eu pretendo voltar em fevereiro e eu tenho certeza que não vai fazer. Eu não vou abandonar o meu trabalho em função do bebê, até porque ele precisa que eu também trabalhe, né? Então, eu não faria isso e eu conto como eu falei, eu conto com uma rede de apoio. E eu tenho certeza que essa rede de apoio vai cuidar, às vezes, até melhor do que eu mesma iria cuidar. Então, sobre isso, tenho certeza que pra mim a carreira é algo fundamental. Até mesmo pra criança, quando ela crescer, ver que a mãe dela trabalha com que eu trabalho com o que eu amo, que eu construí uma carreira sólida. E é um exemplo também. Ver que a mãe dele continuou persistindo e seguindo firme. Apesar do coração, às vezes, ficar apertado. Porque é diferente. Mesmo você sabendo que seu filho vai ser bem cuidado por alguém, não é você. Entendeu? O coração fica apertado. Mas eu pretendo me desdobrar pra conseguir fazer as duas coisas. E pra ele não sentir minha falta. Eu acho que você pretende e eu tenho certeza que você vai conseguir. Uhum. Eu conheço você e eu sei que você vai dar o seu melhor. Olha os olhinhos dela marejados, né? Eu sei que mexe, né? Mãezona, expectativa. É muita expectativa. E vai dar tudo certo, Thaís, tenho certeza. E é isso. Finalizamos o nosso episódio, mas agora eu quero fazer um bate-pronto contigo. Ok, Pode estou ser? preparada. Perguntinha. Eu vou falar uma palavra e aí você vai ter que me responder com uma palavra, aquilo que vem à sua mente, assim, de imediato. Uhum. Tá bom? Thaís. Determinada. Maternidade. Amor. Sonho. Viver. Carreira. Direito do trabalho. Direito do trabalho. Direito do trabalho. É isso, gente. Encerramos. Obrigada a todos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Acha Thaís, que ficou- calma! Se apresente e diga ao pessoal quais são as suas redes sociais, porque vai que o pessoal queira te seguir, queira contratar o seu trabalho, a gente tenha pessoas que precisam de uma advogada trabalhista, e aí vem em você uma possibilidade. Diga aí seu Instagram, seu site, seu Facebook, como a gente pode te encontrar. O meu Instagram é advogada.thais.abreu e o meu site é www.abreuadvogada.com.br. O meu Instagram é @adv, Jéssica Martinelli. O meu site, eu não sei de cabeça, então, por favor, coloque na descrição. Valeu? Obrigada. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau.